Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top, ó. Eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque quando você faz isso, além de você não perder o conteúdo que é produzido, que te ajuda a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, você também ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. E também um outro convite que eu quero te fazer é de você estudar a Bíblia comigo. Então você que tem interesse de se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, de entender um pouco mais sobre esse Cristo maravilhoso, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link, tem um formulário para você preencher. Então você vai lá, coloca os seus dados e posteriormente eu vou entrar em contato com você para nós conversarmos um pouquinho, para realizarmos esse estudo bíblico. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é rede semântica? Eu não entendi muito bem esse conceito, eu sei que a lição está acabando, mas acabei de chegar, então calma meu jovem, calma minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave e partindo desta palavra-chave nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra expiação. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra expiação? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você estar auxiliando as pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Como eu conversei com vocês, essa semana nós estamos estudando um pouquinho mais sobre a expiação, sobre a festa da expiação. E hoje eu queria que você pensasse em alguns aspectos. Todos nós vivemos numa batalha diária, num grande conflito. E nós temos algumas tendências. E talvez a tendência que você tem para pecar em um aspecto não é a mesma que eu tenho. Porque Satanás sabe quais são as nossas falhas, quais são as nossas tendências pecaminosas. E ele vai utilizar meios e artimanhas para nos fazer cair naquele ponto que nós somos fracos. Por exemplo, eu nunca tive problema com álcool. Então, se Satanás me tentar com álcool, não vai servir para nada. Mas eu tenho outros problemas na qual Satanás me tentar, eu tenho mais dificuldade de enfrentar. Assim como você que está aí do outro lado da tela, entendeu agora o conceito, né? Que cada um de nós temos as dificuldades, temos os problemas e Satanás fica atentando, fica mexendo naquele aspecto. Mas nós também temos um outro ponto, que é o oposto das pessoas que caem em pecado e ficam desesperadas do ponto e ouvem Satanás dizendo: ó, você errou, você não pode mais ir para o Pai. Quantas e quantas vezes nós pecamos e nos sentimos indignos de ir até Deus pedirmos perdão. E é exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo quer que nós continuemos separados de Deus. Porque pense comigo, se eu não vou ao Pai, eu não tenho perdão. Se eu não tenho perdão, o meu pecado não é expiado. Eu não consigo ser purificado. Ou seja, eu automaticamente estou vivendo no mundo de pecado, sendo pecador e pecadeiro. Ou seja, quando Cristo voltar em poder e grande glória, aquele pecado que eu cometi não foi perdoado e consequentemente estou dentro dos perdidos, que é a intenção de Satanás. Então, aqui fica uma coisa para você entender. E eu quero ler um texto para vocês que vai te ajudar a entender melhor sobre esse conceito de nós não podemos ter vergonha de Deus. E o texto que eu quero para vocês está lá na carta de João, na primeira carta de João, lá no capítulo 2, um verso muito conhecido. Na verdade, vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2 do capítulo 2. E aqui João vai escrever o seguinte, ó: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então aqui, João, ele dá uma dica maravilhosa. A intenção de nós nos relacionarmos com Cristo é para nós não pecarmos. Então quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu estudo a lição, quando eu estudo o Espírito de Profecia, a minha intenção é entender, ter força, colocar Deus à frente e não pecar. Mas é aquele conceito que eu expliquei para vocês na semana passada sobre perfeição, lembra? Aqui o conceito é nos dar força para não cair em tentação, tá? Mas nós não seremos perfeitos, como eu disse para vocês, antes da volta de Cristo. Então é importante frisar isso.
nós não viveremos, nós não seremos perfeitos, ou seja, nós não deixaremos de pecar por todo sempre antes da volta gloriosa de Cristo Jesus. Então, enquanto a nossa tendência pecaminosa existir, nós seremos pecadores e nós pecaremos. Ponto. Tá? Mas aqui a intenção é a seguinte: quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu tenho força para não pecar. E essa é a intenção do nosso relacionamento com Cristo, com o nosso relacionamento com Deus. Mas, como o João vai dizer, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Porque ele sabe o que você passou. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é passar pelo aspecto X, pelo aspecto Y. E você pode falar para mim assim: mas Mael, né, Jesus não tinha celular, né? Minha tentação é celular. Sim, mas o que você passa pela tentação no celular, Cristo experimentou quando ele esteve na Terra. Porque a tentação, ela não muda muito no decorrer da história se você olhar. Por exemplo, vamos olhar lá para o Éden, a tentação de Eva, a tentação de Adão. Ali era um desafio a Deus, era acreditar que Deus não estava contando a verdade. E quantas vezes nos nossos dias de hoje nós passamos pela mesma situação? Isso aconteceu há mais de 6.000 anos e ainda hoje é utilizado a mesma artimanha. Então perceba, Satanás utiliza meios diferentes, mas a intenção e a tentação normalmente é a mesma, porque ele viu que deu certo lá atrás e ele continua tentando os demais. Quando você olha para a tentação de Cristo, ele vai tentar novamente na identidade, para desafiar Deus, para não acreditar no que Deus tinha falado. Porque se você olhar para Lucas capítulo 4, tentação de Cristo, se você voltar no capítulo 3, Deus vai falar que ele é o Filho amado. E no capítulo 4, Satanás tenta a identidade de Cristo. Porque ele vai falar assim: se você é mesmo o Filho de Deus. Então perceba, Satanás não mudou muito as suas artimanhas. Ele continua utilizando a mesma tentação. Mas os meios dessa tentação são diferentes. Por isso que é importante nós entendermos esses aspectos. Eu sou pecador, mas não posso ser pecadeiro. Mas o que é isso? Eu sou pecador, a minha tendência é pecaminosa, mas eu não posso sair escolhendo pecar só porque eu tenho perdão. Então, como Paulo vai dizer lá em Romanos, não é porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus que eu posso ficar errando porque eu quero errar. Não, eu erro quando eu não quero errar. Então, a tentação vem a mim, eu sou fortalecido, mas ocasionalmente eu tropeço, ocasionalmente eu caio. Então, nesse momento da minha queda, eu vou ao Pai. Porque se eu ficar constantemente pecando, vai passar um tempo que o meu arrependimento não vai ser genuíno, vai ser um arrependimento da boca para fora. E aí eu vou estar pecando contra o Espírito Santo, como eu conversei com vocês nesse trimestre. E aí quando eu peco contra o Espírito Santo, eu simplesmente deixo de me importar com o Espírito Santo, deixo de me importar com o pecado e consequentemente o arrependimento não ocorre, e consequentemente o perdão não ocorre, e consequentemente a purificação não ocorre, e consequentemente a salvação não ocorre. Então, por isso que é importante nós entendermos que a intenção de nós olharmos para nós quando nós erramos e nós olharmos para o céu é: eu olho para mim, vejo que eu errei, me arrependo verdadeiramente e aí vou a Cristo Jesus, que é o meu advogado, vou pedir perdão para ser perdoado e purificado, ou seja, para ser expiado, como nós estamos conversando essa semana. Então, eu não sei quais têm sido as suas tentações, não sei se você tem alguns pecados escondidos que você acha que ninguém sabe, mas Deus conhece. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que você pensa. Então, abra o seu coração. Olhe para a lição de hoje. Olhe para o dia de hoje. Abra o seu coração para o Pai. Abra o seu coração para Deus. Escute a voz do Espírito Santo que está clamando, está falando ao seu coração, que quer te convencer que você está no caminho de morte. Abra o seu coração para o Pai. Peça perdão genuíno, realmente se arrependa dos erros que você cometeu. E aí sim, você vai receber misericórdia. Aí sim, você vai receber o perdão, a purificação. Porque como João disse, Jesus Cristo é a nossa propiciação. Foi Ele que foi entregue para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. Então, nós precisamos entender o quão grandioso foi o sacrifício de Cristo Jesus. E por isso que eu não posso ter um relacionamento pela metade com Cristo. Por isso que eu preciso me entregar completamente. E Ele te dará forças para que você não caia mais em tentação nesses pecados que você tem caído com tanta constância. Que esses pecados acariciados, esses pecados escondidos, esses pecados que nós fazemos e nós achamos que ninguém vê. Mas nós precisamos nos entregar para o Pai.
nos entregarmos a Deus. E aí sim, Ele nos dará força para nós não cairmos nessas tentações. E se nós caímos, como João disse, nós temos um advogado junto ao Pai, o Cristo Jesus, para que Ele possa nos interceder por nós perante o Pai, passando o seu sangue sobre o pecado, porque nós nos arrependemos verdadeiramente. Nós realmente buscamos o perdão, o arrependimento, e aí sim seremos perdoados e purificados. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, Pai, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram nessa manhã, Pai. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de termos um relacionamento com o Senhor, meu Pai. Falando em relacionamento, meu Pai, todos nós temos as nossas tendências. O nosso coração, Pai, ainda é um coração de pedra. E o Senhor nos fez uma promessa que o Senhor transformaria esse coração de pedra num coração de carne, meu Pai. Nosso coração de pedra está cheio de pecado, cheio da nossa tendência, meu Pai. Só que nós estamos entendendo a partir de hoje que nós precisamos nos entregar completamente a Ti, Pai. Para aí sim, o nosso coração de carne ser transformado, melhor dizendo, o nosso coração de pedra ser transformado num coração de carne. E, Pai, desta forma nós alcançaremos a salvação. Desta forma nós alcançaremos a redenção que o Senhor nos promete, meu Pai. Fique conosco, trabalhe em nós, Pai. Nos dê força, nos dê a sua sabedoria, que o seu Santo Espírito seja derramado sobre nós, Pai. Para que tenhamos cada vez mais uma relação sincera e próxima com o Senhor. Que possamos orar, que possamos estudar a Tua Palavra, que possamos estudar o Teu Espírito de profecia, meu Pai, da Tua profetisa que o Senhor inspirou, para que cada vez mais esse relacionamento esteja próximo, para que nós tenhamos a Tua força para não cairmos em pecado. Mas se nós caímos, nós possamos confiar no Senhor também para nos perdoar e nos purificar. Fique conosco, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!